Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Amém. Irmãos, eu quero mais uma vez reafirmar meus sentimentos à família Vila Flor pela perca do seu ente querido. Era inquilino do senhor Enoque, né? Já enviei meus sentimentos ali também pelo nosso grupo lá do WhatsApp. E que o Senhor esteja confortando cada ente querido, né? O Evangelho que faz parte aí dessa família também tem oportunidade mais e mais de ser proclamado. E assim o Senhor cumpre os seus planos para essa família que tem sido alcançada, né? Vários irmãos, parentes que também são da nossa igreja, da família Vila Flor. Ok? Irmãos, apesar desse momento também de luto, nós temos um dia de alegria para nossa igreja, pela semana que passou, pela reunião do Supremo Concílio, e hoje é dia do Senhor e também um dia de ação de graças para nós, de render graças a Deus. Então a nossa igreja é uma igreja reformada, uma igreja conciliar, e foi um momento de grandes vitórias ali para a reafirmação da nossa confessionalidade. Então, para nós que temos trabalhado, labutado, lutado por uma igreja bíblica, reformada, confessional, esse Supremo Concílio foi um momento de grande alegria. Então, nós podemos render graças a Deus, né, louvar a Deus, adorar o seu santo nome. E isso é maravilhoso, o que Deus fez ali foi extraordinário e superou as expectativas. Em vários pontos, eu vou trazer aqui alguns pontos do que foi tratado ali de modo resumido, e depois a gente vai caminhando. Lembrando, irmãos, se nós vamos falar aqui, eu vou falar e tenho falado sobre doutrina, sobre a nossa doutrina, e o Supremo Concílio tratou de questões doutrinárias, mas isso não tem nada a ver, nós não estamos anulando a experiência religiosa, isso não é uma coisa antagônica. Nós valorizamos a experiência religiosa, a nossa igreja, a comunhão com Cristo, a vida de santidade, tudo, mas nós temos que tratar de doutrina também, e isso faz parte. Então, a nossa igreja é uma igreja que tem como centro, regra de fé e prática, a Escritura, e tem uma interpretação que ela adota, fiel, que ao longo do tempo tem passado pelo teste aí da fidelidade. A igreja continua reafirmando que as nossas interpretações confessionais não precisam de emendas ou de ser abandonadas, pelo contrário, reafirmadas. Então, nós cremos que Cristo é o governador da igreja. Nós vamos falar também hoje no estudo sobre as censuras eclesiásticas. E nós, reformados, presbiterianos, nós cremos que Cristo é o governador da igreja e que Ele entregou o governo na mão de seus oficiais. Então, primeiramente os apóstolos, e aí os apóstolos em sequência, nós vamos ver no estudo a ideia das chaves. Não é como os católicos romanos acreditam, mas nós cremos que presbíteros são autoridades instituídas por Deus para o governo da igreja, e que os concílios, tanto o conselho é uma autoridade local, Cristo governa através do conselho, das decisões conciliares, presbitério, sínodo, também Supremo Concílio, estão debaixo da autoridade de Cristo. É claro que não pode decidir nada fora de Cristo, da sua palavra e etc. Então, nós reafirmamos que, nesse Supremo Concílio, é bom lembrar, né, que somos conciliares. Cristo é o governador da igreja, Ele usa os presbíteros, pastores, e nossa igreja se posiciona oficialmente através dos concílios. Então, nós agradecemos a Deus pela mesa reeleita, mas, irmãos, nós devemos lembrar que não é o presidente que manda na igreja, ou nenhum dos conciliares ali que estão na mesa. Ali é uma figura, o presidente é uma figura moderadora, e ele sabe disso, ele se pronuncia quanto a isso. Não estou dizendo que ele tem intenção diferente, ele é consciente disso, e ele se posiciona, valoriza isso. O reverendo Roberto Brasileiro, que foi reeleito,
E ele é tão somente a decisão, então, as posições da nossa igreja. Nós temos que ter essa maturidade como presbiterianos, irmãos, e valorizar isso, porque isso é bíblico para nós que cremos assim, e é o nosso sistema de governo. Então, não somos presidencialistas e nunca queremos ser, e o presidente sabe disso, reeleito. Não há nada contra nos nossos documentos, contra a reeleição, por isso a gente brinca e tal, que ele está há muito tempo aí, não é comum essa reeleição por tanto tempo, mas foi eleito, não está nada fora do sistema. Sendo eleito, ele ocupa uma função de moderador, e eu creio que ele está sendo reeleito porque os deputados ao Supremo Concílio, os presbíteros e pastores, veem no irmão uma figura moderadora, conciliadora, dentro da igreja, então eu creio que isso pesa nesse processo. E, então, a nossa igreja, irmãos, ela não é conduzida por opiniões de indivíduos particulares, grandes pregadores, grandes conferencistas. Quando eles estão lá, eles votam igual um presbítero aqui do presbitério, um pastor do presbitério que está lá, na reunião. Então, a nossa igreja ela é conciliar, representativa. Cristo é o governador. E, através dos seus oficiais, a igreja ali, nós cremos na soberania de Deus, cremos no governo de Cristo, independente, e tal, etc. Mas nós cremos que a vontade de Cristo foi, então, transmitida para a igreja. E alguém pode dizer assim, alguém que já viu aí as decisões, mas eu não vejo isso na prática. Parece que o Supremo Concílio tomou algumas decisões que não é o rumo que a gente vê nas igrejas, na prática. Irmãos, vejam, deixa eu falar um pouco sobre isso. É da cultura brasileira uma distância entre o papel e a prática. É da cultura brasileira isso. É correto isso? Não, mas é o que acontece. É diferente na igreja? Não. Desde os primórdios da história do presbiterianismo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Simonton veio com a Confissão de Fé debaixo do braço. Foi o primeiro livro traduzido e publicado com fins evangelísticos, a Confissão de Fé do Westminster. Mas é verdade que, desde o princípio, há uma distância entre o que é o documento e o que é muitas vezes feito na prática e executado. Mas o nosso papel, como conciliares, como pastores, presbíteros, porque nós cremos, e como lá no primeiro concílio da igreja, o que é que foi dito lá? Pareceu bem, né, ao Espírito Santo e a nós que essas coisas fossem assim. Então, nós cremos que há uma ação do Espírito conduzindo a igreja, e o nosso papel, então, é trabalhar para aproximar, perfeito só na glória, mas haver uma aproximação entre o papel e a prática. Mas o pastor tal pensa diferente nesse ponto da confissão, então, lá, irmãos, em amor, vai ter que haver, então, pelo menos é o que é o nosso trabalho, é o que nós desejamos, que haja uma aproximação. Eu não sei o motivo de cada um para ver essa distância, mas a nossa igreja ela é uma igreja reformada, ela adota a confissão de fé com o propósito de unidade, com o propósito de falarmos a mesma linguagem, e para evitar justamente isso. O propósito de sermos presbiterianos confessionais, de termos a confissão, é de que a gente fique seguindo para um lado e para o outro. O pastor que é famoso, que eu gosto, agora falou isso. Agora ele mudou, agora ele se desviou. E aí, vai todo mundo com ele? Não. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé, né? Nós temos a nossa confissão de fé aí muito clara. Então, as principais decisões doutrinárias, elas reafirmaram, a nossa igreja continua sendo uma igreja reformada, confessional. Há movimentos liberais aí, movimentos pequenos, tudo indica. O plenário era a maior parte conservador, então há pessoas militando por ordenação de pastoras, presbíteras, diaconisas. Isso não passou, e por uma unanimidade muito grande. Então, se acontece na prática, mas assim,
Esses irmãos conciliares, nós oramos, temos orado, tocados pelo Espírito Santo, ali diante do concílio, agindo como representantes, como teólogos, decidiram, por grande maioria, essas pautas. Eu não tenho aqui os números exatos da votação, mas decidiram por grande maioria. E aí isso, ao meu ver, aponta para um crescimento da fé reformada, dentro do nosso país em geral e dentro da nossa igreja. Então, se lá na igreja não é exatamente assim, há uma distância do papel, mas Cristo usa esses homens, eles estavam lá, eles agindo como pastores, como teólogos, votaram e foi aprovado os documentos que, de fato, têm acordo com a nossa confissão de fé. Então, a maioria dos documentos doutrinários, então, seguiram uma linha reformada, confessional, mais conservadora. Ok? Então, vou trazer aqui um pequeno resumo de algumas decisões. O desejo homossexual é pecaminoso, não somente a prática. Mas isso é óbvio, não é que a igreja tem que reunir para decidir isso, não é óbvio que é pecado. Mas, irmãos, essa questão tem sido tratada aí no debate da igreja para poder, isso assim, para abrir uma brecha para que a pessoa não se arrependa ou até fique dentro da igreja mantendo um desejo pecaminoso homossexual e até venha a ser, depois a igreja vem abrir para até um oficialato dessas pessoas que ainda não se arrependeram e tudo. Não é que o homossexual ele pode, deve vir ouvir o evangelho e devemos orar para que o Espírito Santo os converta, mas não nos amoldar a essa questão de gênero aí que está sendo proclamado. Então a igreja reafirma isso, essa questão, que é uma coisa clara, deveria ser clara para nós, mas é bom que o concílio tratou disso. Então, desejo homossexual é pecaminoso. Então, mesmo que a pessoa não viva na prática, isso, se não for tratado, isso vai desabilitá-la, então, para ser um membro da igreja, até um oficial, ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, então, todo pecado é pecado, não é só o desejo homossexual. Mas também isso é reafirmado e nós precisamos, então, mortificar todo o pecado, inclusive, nessa questão aí, nós devemos buscar que essas pessoas que lutam com esse pecado venham experimentar a graça, ser libertas do pecado e, com a sua vida bem ordenada, possam ocupar os cargos e funções da nossa igreja. O aborto é pecado contra a lei de Deus. Sim. Na verdade, eu estou trazendo um resumo, porque a gente teria que ver exatamente o teor de cada documento, né? Como é que ficou ali, o que é que foi tratado exatamente. Eu tenho ouvido na internet essa discussão aí sobre o desejo homossexual, no sentido assim, eu tenho ouvido um debate que é mais ou menos assim, todo mundo peca, né? E tem desejos pecaminosos, então, em tese, todos somos pecadores, a igreja crê nisso e prega isso. Mas alguns diziam assim, se você se converteu, mas continua não tendo orientação heterossexual, a pessoa se converte, mas ela continua tendo orientação interna para a homossexualidade. Aí alguns defendem que ela pode ser recebida como membro e orienta assim, se você não gosta do sexo oposto, é homem, não gosta de mulher, não evite o ato sexual homossexual, fique celibatário e fica aí tranquilo dentro da igreja. Então essa pessoa, eventualmente, se ela é recebida como membro, eventualmente ela fica ali, celibatária, ela ocupa cargos na igreja, começa, vira presidente da UMP, de repente começa a tocar no grupo de música, tem algum cargo, vira um diácono da igreja, um presbítero, eventualmente um pastor. Então, ela não tendo a prática da homossexualidade, não tendo a prática em si, ela poderia ter esse trânsito dentro da igreja. Apesar de que ela, digamos assim, conscientemente não gosta do sexo, não tem a orientação bíblica heterossexual. Nós cremos que pessoas homossexuais são alvos do evangelho, devem, mas a questão Paulo vai dizer assim, tais fostes uns de vós, mas agora fostes lavados, fostes regenerados.
Então não quer dizer que a igreja é lugar, Cristo veio para pecadores. Entendem? Então, a grande questão que eu vejo de tratar desse ponto é para não tornar normal. Então, por exemplo, alguém que vive na prostituição. Então, não é assim, venha e depois você vai... Uma pessoa que ganha dinheiro, vive a vida com prostituição. A ideia não é assim, venha, a gente lhe recebe como membro, você vive disso, não pode abandonar. Aí, com o tempo, Deus vai trabalhando um dia, ou então aceita-se essa pessoa. Não, primeiro ela tem que abandonar esse pecado, ser tratado e tudo. Então, é claro que às vezes o conselho pode receber alguém e isso tem que ser tratado depois, mas é pecado, tem que ser, algo que tem que ser tratado, né, como pecado, e não assim, sem a escritura, e tranquilo, etc. A gente tem que lutar contra o pecado. Então, assim, ele diz assim, o resumo aqui está assim, o desejo é pecado, não somente a prática. Então, tem pessoas argumentando aí que se não tem a prática, a gente pode continuar convivendo com isso. Não, a gente tem que exortar, a gente tem que mostrar o alvo, que é a fé, o arrependimento e ser novas criaturas e caminhar em santificação. Ok, mas vamos tratar com detalhe do documento, para a gente entender melhor, né? Embora eu sei que os irmãos querem entender logo, mas, infelizmente, a gente precisa pegar esse documento com calma e estudá-lo. O aborto é pecado contra a lei de Deus, bem como a ideologia de gênero. Então, aqui também é um resumo, é claro que precisamos ver ali exatamente o documento. Essa questão, irmãos, foi conectada com esse outro ponto aqui, que eu vou citar agora. Não pode ser membro da IPB sem aceitação e submissão aos padrões de fé do Westminster. A princípio, a leitura, o que eu tinha ouvido, a princípio era subscrição. Depois, eu conversando com os colegas no grupo lá, não foi usado o termo subscrição, pelo menos no contexto ali dos membros, mas aceitação. Então, nós somos uma igreja que tem uma interpretação, a confissão de fé, nós estamos ensinando. Eu já tenho dito isso aqui também, já falei e exortei algumas escolas bíblicas atrás. Então, apesar, vamos dizer, que não seja uma subscrição igual de oficiais, e algumas pessoas ficaram preocupadas com isso, né? Mas tem que ter uma aceitação da nossa doutrina. Então, a pessoa é contra o batismo infantil, é contra alguns pontos que são pontos doutrinários. Ele tem que aceitar, né? Ele vem para a nossa igreja. Então, tem que haver uma aceitação desses pontos doutrinários, sabendo que a nossa igreja ela é uma igreja que tem uma interpretação. Então, a pessoa que vem e fica resistindo, como eu citei aqui, eu exortei aqui algumas escolas bíblicas, mas não era assim, igreja tal não é assim, irmãos. Nós somos uma igreja conciliar, somos uma igreja confessional. Não é para a gente ficar discutindo coisas que estão aí. Se você tem uma dificuldade e com algum ponto, você precisa entender que cada lugar tem sua doutrina, suas regras, você tem que aceitar e buscar via concílio, pessoas que apoiam o seu posicionamento, no caso presbíteros, pastores, isso tem que subir ao Supremo Concílio, então, você tem que usar as vias, estudar aí, ver quais são as vias de tratar disso e aceitar. Por exemplo, o pessoal que lutou aí pela questão do oficialato feminino, das mulheres participarem da liderança oficial da igreja, tentaram, mas foi perdido, foi voto perdido. A igreja não caminha para isso, tem que haver uma aceitação. Há documentos, quem se rebela contra esses documentos está agindo de modo impenitente, é passível de censuras eclesiásticas, que nós vamos estudar, começar hoje aqui, tratar também sobre essas censuras. Também, irmãos, há documentos sempre pedindo a ordenação de diaconismo, não passou. É uma coisa quase unânime lá, pelo que eu soube, o número de votos. Então, há um movimento aí, Eclésia Renovare, um grupo pequeno aí, tem até uma página no Instagram, lutando que a igreja tem que se renovar, e para ele se renovar é aceitar essas coisas, essas pautas, e não passou, né, e tudo mais. A nossa igreja, a nossa Constituição, diz que se o conselho quiser e for necessário, pode chamar irmãs piedosas para assistir ao ministério da misericórdia.
A igreja tem já existe esse mecanismo na nossa Constituição, mas foi pedido também para que as irmãs pudessem distribuir a Santa Ceia. E o Supremo Concílio entendeu que os irmãos, os constituintes que prepararam a Constituição, entendiam que isso é uma coisa separada. Então, as irmãs piedosas, se houver necessidade, o Conselho pode chamá-las para ajudar na questão da misericórdia, junto com a diaconia, está lá na CI, na Constituição, mas distribuir a Santa Ceia tem outras implicações, que o documento é mais claro, a gente teria que pegar o documento também para ler, eu coloquei lá no grupo da igreja, tem a ver com várias outras questões de liderança, de oficialato e etc. O sacramento é uma pregação visível, o sacramento é uma pregação, é um meio de graça, e o documento vai tratar muito bem sobre isso lá. O fato é que não passou e nós precisamos ler detidamente, analisar, biblicamente também, é claro, e nos submeter no Senhor a essa realidade que já era assim, né? Já era assim, não mudou, né? Sim. 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 Então, a subscrição que é exigida dos oficiais é um termo teológico na história da igreja. Então, há um acordo. Quando a gente se reúne como igreja, há um pacto entre nós, a gente tem acordo de fazer parte de uma igreja que tem uma doutrina. Então, essa igreja reformada, ela tem um documento. Quando você subscreve, você está dizendo, esse documento é fiel. Eu dou minha assinatura, eu concordo com o documento. Eu não tenho objeções ao documento. Então, a igreja presbiteriana... Porque assim, até tem um videozinho aí curto na internet do pastor Everton Tocachique explicando. Hoje tem uma redescoberta da tulipe, dos 5 pontos do calvinismo. As pessoas acham que ser reformado é só crer no calvinismo. E não, os reformados, historicamente, eles subscreveram documentos, eles tinham esse acordo. Há uma tradição de interpretação bíblica. Nós não somos católicos romanos, a Bíblia está acima da tradição, mas nós não interpretamos no vazio. Nós dialogamos com a história da igreja, com os documentos do passado e com outros irmãos vivos do presente. Então, nós não somos... Eu não apareço aqui com interpretação do nada. Então, a nossa igreja ela já tem um padrão de fé. A Bíblia é a regra de fé e prática, mas debaixo da palavra de Deus há interpretações que são respostas humanas e há um acordo entre os presbiterianos de boa mente, de livre vontade, subscrever, que é dizer, eu concordo, é fiel esses documentos, eu me subscrevo de boa mente. Ou seja, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que essas verdades são bíblicas. Então, nós não temos que ter medo, a ideia não é forçar a consciência de ninguém, que é oficial, porque nós, presbiterianos, com toda humildade e respeito à liberdade de quem pensa diferente, mas nós cremos que a nossa doutrina é fiel e nós queremos que aqueles que têm alguma objeção, às vezes nunca estudaram, tem objeção por causa do senso comum, nunca orou sobre o assunto. Então, nós queremos que as pessoas que sejam da nossa igreja, que elas tenham esse contato, aí os oficiais é mais grave, porque são líderes. Então, imagine um oficial, eu ensino aqui um ponto da doutrina, da confissão, e o outro pastor vem aqui e ensina o contrário. Ou um presbítero ensina o contrário. Então, eu sei que tem aplicações que cada pastor é particular. A palavra de Deus ela é rica, tem aplicações outras várias. Mas existe um consenso em questões que a história da igreja já tratou. Existe um consenso doutrinário já nosso. Então, a gente não está trabalhando do zero. Nós temos os credos, nós temos as confissões. Então, nós reconhecemos o período da reforma como um período de produção de documentos confessionais e nós somos herdeiros disso e adotamos isso. Então, esse negócio de que, sim, Cristo é o centro, mas nós temos uma doutrina que aponta para Cristo, aponta para a Escritura,
certo? Então, temos um norte. E toda igreja tem, irmãos, às vezes não está no papel. Toda denominação tem sua doutrina. Algumas não têm escrito, uma confissão escrita como a nossa, mas eles têm, mas aí acaba gerando essa confusão. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Então, nós temos um acordo de boa vontade, de boa consciência, em torno desses pontos da confissão de fé. Então, para os oficiais é necessário, então, subscrever, adotar esse sistema de interpretação de boa mente, livremente, e para os membros também, embora não usou o termo subscrição, é uma aceitação. Você vem para a igreja presbiteriana para ficar resistindo, discordando? Não. Então, a gente tem que ensinar, e quem desejar estar conosco precisa conhecer e aceitar que somos uma igreja da reforma, uma igreja confessional, uma igreja que tem um sistema de governo presbiteriano, uma liderança masculina, que nós não nos deixamos levar por ideologias do mundo aí, marxismo, feminismo, qualquer outra ideologia, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e que temos uma interpretação saudável e bíblica da nossa confissão. Então, no caso então dos irmãos que são oficiais, é muito importante que os irmãos conheçam, para a gente, até para não ficar tendo ruído entre nós com relação a esses pontos aí, certo? Isso foi exigido de mim quando eu fui ordenado, certo? Na época eu tive dificuldade com o ponto do novo casamento, e eu não tinha estudado detidamente esse ponto, não fui ordenado por causa disso imediatamente. O presbitério me cobrou ponto por ponto da confissão de fé. Ah, mas meu pastor não foi assim, tinha reserva. Irmãos, a igreja falou sobre isso lá no Supremo Conselho passado, que isso é exigido dos pastores, e agora também reafirma que é pressuposto que os membros precisam aceitar. Então, eu venho aqui e prego que a Bíblia, hoje em dia eu creio que a Bíblia é clara sobre o que a confissão de fé interpreta, que há possibilidade, em caso de adultério e deserção, sim, para o novo casamento, mas eu já vi em conferências, um pastor americano veio, pregou fielmente, escandalizou a igreja lá, muita gente ficou escandalizada, porque era contrário à posição da confissão, e o pessoal do seminário lá pediu desculpa pelo pastor americano, que nem entendeu o que estava sendo dito, sendo que ele foi fiel. Então, assim, nós não podemos ficar corrigindo pastores que estão sendo fiéis aos documentos da igreja, ou resistindo, ou retrucando. Não podemos, se é para acontecer, né? Então, e aí tem outro ponto aqui, que tem outros pontos aí, né, que chama a atenção nessa questão. Por exemplo, a questão de diaconisa já é uma coisa que não tem na igreja, né? Só um grupo que tentou, mas não passou, já é tranquilo, a gente já sabe disso. As irmãs têm o seu lugar no Ministério da Misericórdia, nas suas funções, mas diácono é liderança, é ofício na igreja presbiteriana. Não é só serviço. Diácono é ofício, é liderança, é oficial. Então a igreja entende que se houver ordenação de diaconisa, não é bíblico, é uma porta para você ter depois outras entradas aí para a ordenação de presbíteros e pastoras. Não se pode ir à justiça contra outro irmão sem esgotar todos os níveis de apelação eclesiástica. Confusão aí hoje em dia de irmão colocando irmão na justiça. Então o Supremo Concílio, é bíblico isso, né? Não deveria ser discutido no Supremo Concílio, mas hoje em dia há tanta diferença de opinião que tem que se discutir questões óbvias. Pastor que coloca a igreja na justiça é uma vergonha, né? Uma derrota, né? Pastor, família de pastor, quem quer que seja, irmão contra irmão, irmã, caso aí que colocou na justiça aí por discussões até de coisas antibíblicas, né? É muito triste. Então, a igreja deve tratar nos seus tribunais das questões, se esgotar, aí pode até ser para a justiça. Homeschooling também foi tratado, vai haver um currículo vai ser preparado por uma organização da igreja, mas em submissão ao Estado, ao MEC, aí, às diretrizes. Então, a igreja ela vai incentivar isso, mas em submissão às orientações aí, que eu acho que o Estado também tem aprovado isso, mas eu não sei como é que está, porque eu não acompanho, assim, de perto, né? Acompanho de longe.
Então, ser membro, ele diz aqui, né, o ponto, alguém que fez os pontos aqui colocou assim, não pode ser membro da igreja sem, a princípio ele tinha colocado subscrição, depois os irmãos conversaram, não, o texto fala de aceitação e submissão aos padrões de fé do Westminster. Então, a pessoa que deseja ser presbiteriana, ela aceita de boa mente, né, embora não tenha uma subscrição igual do oficial, mas ela aceita de boa mente os nossos padrões, ela não tem assim, resistência à objeção em questões aí que são da nossa doutrina. Também foi decidido não oferecer título de emerência a pastor falecido. Foi tentado isso aí, homenagear pastor já morto. Não, título de pastor emérito é em vida, certo? Então, não fazer isso. Mulheres não podem distribuir a Santa Ceia. Então, é sacramento, tem que ver lá exatamente o documento, mas não pode distribuir. E mulheres não pregam no culto público. Também tem que ser visto esse documento. No Supremo Concílio anterior houve uma questão, Augusto Nicodemo, Josafá, etc., né, como já falamos aqui também em outra oportunidade. Mas a nossa igreja, irmãos, ela caiu aquela questão lá do Augusto, pregar debaixo da autoridade, caiu. E é dito o quê? Que os oficiais, pastores devem pregar, orientar os seus oficiais, os seus licenciados. Inclusive, foi questionado, mas irmãs que estão em congregações e tal, campos, foi orientado o quê? Em amor, orientar, preparar homens oficiais, orientar tal essas irmãs, para que homens vão lá e ocupem o lugar. Então, gostando ou não gostando, essa decisão está alinhada com a pergunta 158, quem é que pode pregar? Para nós, pregar não é igual a evangelizar, ali a ideia é pregar no culto público, é a pregação ali autoritativa, na igreja reunida, então, culto solene, tem toda uma ideia aí que tem que ser entendida, né, para entender o que está sendo dito, mas é um princípio, então, que na igreja, os homens, que são, a nossa igreja entende que há uma liderança masculina, o princípio geral os homens é quem tem diretamente a função de ensinar, de pregar, a evangelização, outras funções, claro que as irmãs têm todo o seu espaço na igreja, que existe já, porém, teve culto solene, a igreja tem que orar para que Deus continue levantando ministros e homens de Deus, oficiais, para fazer esse trabalho. Então, mas eu sei de igrejas que as irmãs... Irmãos, a decisão do concílio, certo? Houve uma tratativa anterior, ela não tinha liberado abertamente, tem gente que já estava fazendo abertamente, contrário até à decisão anterior, gente que não concordou também, porque acha que teria que liberar total, mas a nossa igreja é uma igreja reformada, uma igreja bíblica, confessional, e que tem essa visão do culto, da pregação, da vocação muito específica, que a igreja tem que estudar e entender a diferença entre você ter uma vocação para o ministério da pregação, ser um pastor, e você evangelizar, comunicar o evangelho, ter irmãs hoje que às vezes fazem uma palestra, tem uma autoridade, ela é formada em alguma área, ou até mesmo uma oportunidade num ambiente, num contexto específico, fora do culto público, onde ela dá um testemunho dela, onde Deus abre uma porta ali para que ela comunique o evangelho. Tem mulheres hoje na política, né? Mulheres hoje, então elas vão usar esses espaços. Porém, a nossa igreja entende que em culto público, culto solene, eu não posso assim, né? A irmã da Crente nem aqui, ela não gosta que eu fale isso, né? Às vezes eu brinco com ela, prepara aí o sermão e tal. Ela não pode assim fazer com algum pastor, né? Até o pessoal brincou. Filha, eu estou chegando aí, viu? Então, quem vai pregar sou eu. Depois eu lhe explico por quê. Então, o pastor pegar e estar fora e passar para um irmão, ou para a mulher, ou para quem quer que seja, o púlpito, né? Isso... é feito, sim, mas está fora do que a igreja orienta, e até é passível agora, diante desse documento, de haver uma exortação, uma tratativa, denúncia e etc. Então, isso deveria ser coisa para causar sentimentos ruins em nós? Não, irmãos. Não deveria causar. Tudo isso aqui que está sendo dito é tudo normal para a fé reformada. Não deveria a gente ficar, né, o pessoal que era contrário e tal... Reavalie, ore quanto a isso, né? Pare para pensar, veja, conheça mais a história da igreja, os documentos. Não há necessidade da gente sentir mal-estar.
com isso, nós temos que orar pela liderança da igreja masculina, os homens, pregadores, que Deus avive a sua igreja, que as irmãs ocupem o seu papel de auxiliadoras, e que isso não deve causar nenhum tipo de dificuldade dentro da nossa igreja, e nem entre nós, e nem nenhum sentimento de superioridade, no sentido orgulhoso, ganhamos e tal. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Ficamos felizes, eu fico feliz, porque realmente sou um pastor que tem um apego à fé reformada, estou labutando por isso, mas jamais a ideia é a gente atropelamos o outro lado e, de modo carnal, ficarmos ensoberbecidos. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa. Virar briga política dentro da igreja por conta disso, não é essa a ideia. A ideia é sermos fiéis, não é nada pessoal. Contra irmã nenhuma que dedicou sua vida, tem irmãs que plantaram campos aí, serviram na obra missionária, porém, tudo tem um tempo, a igreja ela está tendo esse movimento de retorno a um pensamento de linha reformada, e que isso vai trazer uma reordenação da maneira dos presbitérios trabalharem, das igrejas, dos conselhos, e as irmãs vão estar trabalhando, apoiando, junto, porque elas têm sim espaço, né, na fé reformada para contribuir em várias áreas. Né? Até vi um pastor, o pastor que entrou com esse substitutivo das mulheres, pastor Alfredo, eu sempre posto vídeos dele falando sobre política, que ele é historiador. A filha dele, ele colocou uma foto lá da filha dele no avião, ele é lá da região norte, servindo como missionário. Eu acredito que a ideia ali, eu não sei exatamente, porque eu não conheço, ela deve ser alguma pessoa da área de saúde, alguém que está doando o seu tempo para missões. Tem espaço, sim, para as nossas irmãs atuarem na evangelização, nas missões. Entendeu? O que há muitas vezes é um desconforto por conta de que não se quer se adequar ao padrão bíblico reformado, e há uma praxe antiga que às vezes eu sei que é desconfortável voltarmos atrás, e quando aquilo já era feito, praticado, mas é o caminho, irmãos, porque o que Deus quer para nós cremos que Cristo é o cabeça da igreja, isso é para a paz da igreja, para o bem da igreja. Então, parar dessa coisa desconfortável, de levar isso para uma questão, né, de atritos, de inimizades, de opiniões, e não há necessidade disso. Então, não deve haver mulheres pregando no culto público, isso foi decidido lá. E tem uma coisa que não foi colocada aqui, que depois queremos tratar, que é a carta pastoral sobre o tema do neopuritanismo, que foi aprovado, o documento da comissão, que tem uma pesquisa vasta, são mais de 100 páginas ali, falando do movimento puritano e dando a orientação da igreja sobre isso, que é uma posição equilibrada, certo? Em geral, uma posição equilibrada. E aí nós vamos analisar detidamente esse documento. Então, há espaço, sim, né, a igreja é reformada, é confessional, para que sejamos mais próximos do que é o ideal ali, do papel, né, do ideal bíblico e do que é a interpretação histórica da reforma, a fé reformada clássica, histórica. Então, a nossa igreja ela segue essa linha, certo? Ela tem isso oficialmente aí. Pode haver depois revirar? Pode, sempre pode, a gente sabe. Eu estou falando do que foi decidido e tal. Pode depois abrir para a diaconisa? Pode, porque a igreja conciliar. Pode abrir, mas eu entendo que essas decisões foram fiéis, que não tem motivo para a gente ter desconforto nenhum quanto a essas decisões, e eu espero que elas promovam a paz da igreja, certo? Eu espero tão somente isso, que elas promovam o bem da igreja, a saúde, que Deus se agrade da igreja, que essas coisas erradas, ao meu ver, que desagradam a Deus, porque, mas foi com boa intenção, se está errado biblicamente, está desagradando a Deus, que isso possa ser trabalhado e que Deus se agrade da sua igreja pela fidelidade, que nós aprendamos a ter sentimentos bons, né, pela fé reformada, pela igreja confessional, não termos sentimentos de não querer, de resistência a isso, e que possamos, então, encontrar aí, com a ajuda de Deus, né, um momento bom para a igreja, um despertamento, um avivamento da parte do Senhor. Não sei se o irmão Maxwell queria falar.
Não, ela trata da pregação no culto solene, certo? Essa questão do ensino não é a questão ali, porque essa resolução está tratando da pergunta 158, quem pode pregar? É porque para muita gente, para a fé reformada, pregar, quando tem uma palavra grega lá, querisso, pregar como um arauto. Então, há um ministério oficial, o docente, o ministério da pregação, que há necessidade de uma vocação, de dons, de vocação para isso. Então, não é nem questão só de gênero. Não é todo homem que deveria, pessoas que têm os dons, a vocação, presbíteros, pessoas treinadas para isso. Então, não é questão de gênero a pregação, irmãos. Porém, a ideia bíblica e reformada é que Deus não chama mulheres para isso, para pregar no culto solene. Agora, evangelização, como eu falei, o ensino e tal, em outras áreas, sim, a igreja ela tem. Agora, por princípio, embora a reunião de doutrina não seja um culto solene, há um princípio que se depreende, de bom senso, né? Então, a docência da igreja, a liderança da igreja, então, não seria, eu acho, aí é uma opinião minha, embora o documento não trate disso, então algum pastor poderia usar isso para permitir, alguma irmã teóloga, digamos assim, dar um estudo doutrinário, mas eu, por princípio, entendo que o ideal é que os homens assumam a docência da igreja. Isso, para mim, eu entendo assim como pastor. Porém, o documento não entrou nisso. Então, algum pastor pode pegar e criar uma classe de teologia, colocar uma irmã na igreja dele, digamos assim, né? Por esse documento, eu estou dizendo, entendeu? Não pelo princípio geral. Né? Então, por esse documento, trata de pregação no culto solene. Certo? O documento está falando disso. Então, existe todo um conceito de culto e de pregação que tem que ser entendido para entender o documento. Ok? Diga lá, meu irmão Joel, depois Raimundo. Irmãos, vejam, eu posso até fazer, embora que eu estou só transmitindo, né, essas informações, eu não estou preparado para debater os documentos. Não é dos documentos, não? Tá. Sim. Sim. Faz uma reunião de oração, vamos orar pelos homens. Não tem pregação, faz a reunião de oração. Uma irmã diz, irmãs, vamos orar, vamos jejuar, porque não tem homem para pregar. Vamos nos humilhar aqui, fazer um jejum solene, cadê os homens? Então Deus é fiel, Ele vai levantar os varões de Deus para poder pregar. Então faz a reunião de oração, se humilha, ora, jejua, não tem problema. Se tiver só uma mulher, pode até ela fazer uma pastoral, uma devocional, né? Pastoral não, devocional ali. Mas o ideal é as irmãs orarem, para que Deus levante. Você perguntou outra coisa, eu não lembro. Não. A Igreja Presbiteriana Independente ela é uma igreja que saiu da IPB, tem toda uma história, teve bons motivos na época, mas hoje ela se afastou muito da confissão de fé. Ela se afastou muito. E é uma denominação separada. Também a conservadora é uma denominação separada. Eu não sei, a IPU foi tratada como... não há comunhão nenhuma com a IPU, entre a IPB e a IPU. Já a conservadora há, mas é uma denominação separada. Acho que a IPU, não sei se é o liberalismo, tem que pesquisar. Mas não há contato entre a IPB e a IPU, certo? A Unida, a Igreja Presbiteriana Unida. Só que não é uma unida... Lá em São Paulo tem uma IPB que tem esse nome. É a denominação, certo? Tem uma IPB lá unida que é uma igreja da IPB mesmo. É confuso isso, mas existe isso aí. Irmãos, nós somos conciliares. Então, tanto o conselho, certo, da igreja, ele toma decisões, né, doutrinárias. Sim, doutrinárias não, o conselho local não, mas administrativos, que a gente já tem os documentos doutrinários. Então, temos o presbitério que supervisiona o conselho, temos o sínodo que supervisiona os presbitérios,
E temos o Supremo Concílio, que é o concílio que é a representação de todo o Brasil, de pastores e presbíteros de todo o Brasil, que tem autoridade para legislar questões da nossa Constituição, emendar a Constituição, mudar, tratar de questões doutrinárias, emitir parecer, cartas pastorais. Tem muitas instituições, colégios, universidade, que tem cargos, que tem que ser designado pelo Supremo Concílio. Que mais? Tem muita coisa lá, administrativa, junta de missões, APMT. Quem é que está lá ocupando esses cargos? É lá no Supremo Concílio. Não é só o presidente que decide, não. É indicado os nomes, aí o concílio vota. São 10 seminários agora. Quem é que vai ser professor dos seminários, da IPB? O Supremo Concílio, então, ele gere todas essas questões administrativas, ele decide essas questões, elege-se a mesa, os cargos ali, e também tem questões doutrinárias. Aborto, questões contemporâneas, qual é o posicionamento da igreja, com relação a outras denominações, se são igrejas irmãs, se não são. Então, o Supremo Concílio ele trata de todas essas questões para o bem e a unidade da igreja, certo? Tendo a Escritura como regra de fé, e também nós temos aí, ele tem um símbolo de fé, que é nossos padrões de doutrina, e todos esses pastores e presbíteros, então, eles vão... Na verdade, assim, é como eu falei no começo, Cristo é o cabeça da igreja, mas ele governa a igreja como? Por meio de oficiais. Então, lembra lá de Atos, quando teve o problema dos judaizantes? Foi para Jerusalém, os apóstolos estavam ali ainda, foi tomada uma decisão. E essa decisão foi para onde? Para as igrejas. Porque na igreja presbiteriana, irmãos, nós não somos independentes uns dos outros. Nós somos igrejas federadas. Não é a igreja aqui pensa de um jeito, a igreja lá pensa de outro jeito, é separada. Nós não somos batistas. Batista é que cada igreja é independente, eles têm um acordo aí comum, uma convenção, mas cada igreja é independente, é um sistema democrático, os membros, todos os membros vão dar o seu voto, decidir. Então, nós somos conciliares, nós somos igrejas federadas, certo? Então, você está na igreja presbiteriana aqui em Alagoinhas, você vai para outra igreja em Camaçari, lá em Feira de Santana, em Salvador, você está na igreja presbiteriana, é para ser a mesma igreja, em locais diferentes. Não é para ser uma igreja aqui, outra igreja lá, outra igreja acolá, não. Nós temos unidade, nós temos um padrão, é para ser a mesma igreja, é para haver uma uniformidade que não é forçada, não é questão de contra a liberdade de consciência, porque nós cremos na liberdade de consciência. É de boa mente porque nós somos presbiterianos. Então, somente isso. E abraçamos essa fé e aí entramos nessa igreja livremente, de boa mente. Então, nós temos que seguir um padrão, a interpretação presbiteriana, bíblica, que nós cremos que é bíblica. Por isso estamos aqui. Então, não é para a gente ter tanta distância uma da outra, uma igreja da outra. Você entra numa igreja presbiteriana, tem uma experiência. Entra na outra, tem outra totalmente diferente. Eu sei que não vai ser idêntico, não vai ser igual, né? Vai ter alguma variação. Mas há algum nível de acordo, doutrinário pelo menos. A liturgia muda um pouquinho, mas o pastor abre a Bíblia e prega uma coisa oposta do que o outro pastor está pregando. Então, principalmente questões centrais ali, pontos de doutrina, então o Supremo Concílio ele serve para isso. Também tem recursos, tribunal de recursos, a questão de legislação e justiça. Então, isso sobe lá ao Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. Caso de disciplina que não é resolvido no conselho, só para o presbitério não resolve, só para o sínodo não resolve. Aí, acho que o sínodo não trata disso, é presbitério. Aí o sínodo encaminha para o Supremo Concílio. Aí lá o Supremo Concílio trata e resolve aquilo ali e pronto. Tá a decisão da igreja oficial. Você manda um documento aqui para o conselho. Aí o conselho não aprova o seu documento, só que você não concorda. Você manda para o presbitério. O presbitério manda para o sínodo manda para o Supremo Concílio. Em Brasília tem um lugar, um gabinete da presidência, existe esse gabinete lá em Brasília, acho que o pastor Roberto Brasileiro fica lá, eu quero crer.
Não, nós temos sínodo, na Bahia nós temos presbitérios e sínodos, aqui na Bahia, mas no Supremo Conselho é nacional. Eu quero crer que eles escolheram Brasília por essa questão, né, de ser o lugar central, essa ideia de já ter o governo federal ali. Então, assim, não, o Supremo Conselho ele não está na Bahia, ele não é da Bahia, é do Brasil. E existe esse gabinete lá. Porém, irmãos, o presidente da igreja ele é uma figura, volto a dizer, ele é moderador. Entendeu? Ele não fala, ele fala em nome da igreja quando ele fala o que o concílio decidiu. Então, eu, como pastor presbiteriano, quando você me procura e eu sou fiel ao que a Bíblia diz, os nossos documentos, é o que o Supremo Concílio orientou, eu estou representando aqui a igreja para você, dando a resposta da igreja. Porque eu estou falando o que o concílio falou lá. Então, quando lá em Jerusalém foi emitida a decisão, foi levado para as igrejas a carta. Foi lida a carta, a decisão. Não precisa Tiago, que estava em Jerusalém, ir lá para Antioquia, para a Galácia, não precisa. A igreja decidiu lá. Eu estou aqui, como pastor, os presbíteros, nós estamos aqui para orientar a igreja. Estamos aqui para isso. Não precisa Roberto Brasileiro vir aqui. Se ele quiser vir, tranquilo, a gente vai receber bem, não tem problema. A nossa igreja não tem dinheiro. Tem igreja que tem recurso e chama ele para pregar aniversário e traz o presidente, mas ele é o moderador, ele não é ele que decide, é como o conselho. Não sou eu que decido sozinho as coisas aqui na igreja. A gente decide em conselho, é a decisão do conselho. Né? Tem algumas coisas que é prerrogativa do pastor, liturgia, algumas coisas muito específicas, mas, em geral, a questão a igreja é conciliar. Então, a posição do concílio é essa, então não é a posição do Roberto Brasileiro e tal. Eu creio que ele também concorda, né? Eu espero. Mas não é a posição de um ou de outro, de pastor A, pastor B, é a posição da igreja, do concílio. Somos conciliares. Se nós fôssemos batistas, era a assembleia aqui da igreja que decidia e Cristo estaria governando através da assembleia, tomando as decisões. E nós teríamos que submeter a decisão da assembleia. Mas nós não somos congregacionais, nós somos presbiterianos. Aí você tem que... É bíblico, eu creio que é. Sistema de governo bíblico. Se alguém tem alguma dificuldade, tem que avaliar o seu presbiterianismo. Porque Deus trabalha assim. E aí, lembrando, irmãos, que o nosso conselho é um concílio local. Você tem alguma demanda, mande documento, não gostou, uma consulta, quer entender melhor. Bom, né? Mandar documento não é uma coisa que deveria ser vista como uma coisa assim, mandar um documento. É uma coisa normal, porque nós somos conciliares. Nós somos um conselho. Então, nós vamos receber com todo carinho o seu documento, avaliar e dar uma resposta do conselho. Né? Pode ser registrado em ata e tal. Agora, a gente fica tratando as coisas extraoficialmente, isso não é o que a nossa igreja faz. Resolvendo em corredor, paralelo. A nossa igreja não resolve as coisas assim. Os pastores conversaram e tal, mas chega lá o concílio, decidiu, pronto. Cristo governou as coisas para serem assim. Irmãos, eu gastei muito tempo aqui, né? Mas vamos orar e brevemente tentar pelo menos tratar de um ponto aqui da nossa classe aqui. Ok? Diga, presbítero. Irmão, presbítero, assim, eu não conheço, o caso da IPI, né, não conheço exatamente de perto como é que acontece lá, se tem no papel, mas não é usado, porque também na IPB tem muita igreja que nunca viu uma confissão de fé. A gente sabe disso. Tem pastores que talvez do passado aí, eu espero que hoje não, na era que a gente está, né, mas que não teve contato. Mas assim, o que eu sei é que a IPI tem a confissão de fé, mas ela se afastou da confissão de fé na prática, essa distância entre o papel e a prática. Então, tem pastoras já há muito tempo lá na IPI, presbíteros, já tem, essas coisas todas aí que a IPB tem se posicionado contrário, e outras questões, influências que eu tenho notícia, né, de neo-ortodoxia, de outras linhas de interpretação da Bíblia. Nós somos históricos gramaticais, eles tinham um seminário lá em Fortaleza que eu ouvi falar que ele era histórico crítico, tinha uma linha mais que o pessoal disse que flerta com o liberalismo.
Mas eu não conheço assim, teria que fazer uma pesquisa, ouvir alguém, de fato, uma autoridade lá da igreja. Mas o fato é que, se tem, não está coerente, porque alguns pontos já foram abandonados, né, alguns padrões aí. Entende? Porque é até complicado, irmão, sermos presbiterianos e não termos símbolo. Eu sei que existe aí, no Brasil, você anda aí, você vê na rua placa assim, igreja presbiteriana, pentecostal, renovada, isso é um contrassenso, né? É a pessoa que não entende o que faz isso. Ele deveria, o irmão que se renovou, que teve a experiência das línguas, do batismo com o Espírito Santo, ele deveria, pelo menos assim, acho que não é coerente ele usar o nome presbiteriano, né? Porém, como esse movimento carismático entrou nas igrejas históricas, o pessoal usa isso, né? Mas historicamente isso é um contrassenso, né? Porque o presbiterianismo da reforma é só a escritura. Nós cremos que a palavra de Deus, cânon foi fechado, etc. Mas existe isso por aí. Igreja presbiteriana, e tem vários nomes lá, renovada, avivada e não sei o quê. E o que eles estão querendo dizer é que eles são carismáticos, né? Crê na contemporaneidade dos dons e coisas desse tipo. Então, assim, mas nós sabemos o que é, ou devemos saber, ou ser orientados sobre o que é ser uma igreja reformada e presbiteriana. E Cristo tem feito uma obra. Deus tem feito uma obra de retorno aí, o conhecimento das nossas doutrinas está acontecendo. E eu creio que a nossa igreja ela apontou para isso aí no Supremo, né? A caminhar para isso em alguma medida. Volto a dizer, não estou iludido que também na nossa igreja há uma distância do papel para a prática. Não estou dizendo que não há e que é perfeito. Não. Temos que amar, ter amor, tolerar em certo sentido e ao mesmo tempo trabalhar. E se houver insubmissão, rebelião, a igreja tem que manifestar sua autoridade, para que haja ordem e tal. E quem não concorda é livre, mas tem que ver o que é que não concorda, né? Porque tem coisas que a pessoa não concorda, ela é livre, e tem outras denominações que aceitam tudo isso aí. Ninguém é obrigado, né, forçado a concordar, não. Mas a ideia de existir denominação é que haja um acordo de quem está ali dentro. Não é a gente estar aqui gastando energia, discutindo. O propósito, irmãos, é a gente superar esse momento de estar discutindo isso, para a gente pregar o Evangelho e gastar energia. Claro que a gente deve continuar fazendo isso, e faz em alguma medida, mas com menos energia, muitas vezes, porque a gente está travado, às vezes, nessas coisas. Então, ter acordo e a gente avançar o reino, mas mantendo também, conservando. Porque não adianta avançar e perder tudo aqui atrás. Avançar conservando a fidelidade. Irmãos, vamos orar, oremos ao Senhor. Sim, prefeito. Eu queria sugerir, porque são 7 minutos para as 11, eu queria fazer uma sugestão, porque esses pontos que o meu amado irmão Joel contou, ele tinha até Sim. contato comigo, e seria interessante, né, não adentrar, porque eu estou achando a escola produtiva nesse aspecto, e nós nos aprofundamos um pouco nessa questão desse sistema. E aí, Sim. por exemplo, né, irmão Joel, já adentrando na nossa estrutura conciliar, não é? Temos o nosso conselho local, né? Essa é a base do culto. Aí acontece, né, com essas decisões que eu, assim, sou plenamente, tudo que o pastor colocou ali, eu ratifico também. Eu vou utilizar a palavra no momento, que é subscrever, né? Francisco, que agora está bem claro que é subscrever, né? Eu também subscrevo, por exemplo, né, essa questão que foi derrubada anterior, em relação a não havendo, como o senhor colocou aí, não havendo homens na igreja, existia a possibilidade da mulher ir à frente e dar a palavra. Isso foi derrubado. Está em aberto a questão da mulher dar estudo. Inclusive, até ontem conversando, eu sou a favor da mulher ser uma professora de escola bíblica dominical. Isso é fato, não é? Agora, como o pastor bem colocou aí, a tendência dele é que isso não haja, não aconteça. Então,
assim tremendo. Por quê? Porque vamos supor, né, que nós, quando conselho, tenhamos cometendo, porque nós somos pais, que iremos cometer uma injustiça, por exemplo. E o irmão biblicamente está correto, porém em oposição ao conselho. O irmão pode ir ao presbitério. Agora, irmão Joel, em face de tudo isso que foi decidido lá no Supremo Conselho, claro que nós não temos a obrigação de sermos fermados em tudo aquilo que está ali posto. Já disse que nós temos nossas limitações intelectuais e por aí vai. Mas o senhor pode consultar o pastor Camon e se interar bem das coisas. Eu um pouco menos, mas também pode nos consultar. E dentro daquele pleito do irmão, está de acordo com os documentos que nós prescrevemos ou não? E aí os irmãos se embasar nisso aí e mandar um documento para o presbitério e que encontre as decisões do nosso conselho. Isso é viável, isso é algo concreto que todos os membros aqui que se sentiram em algum momento preteridos, não concordar. Então, esse sistema eu acho assim maravilhoso. Desde quando eu entrei na igreja presbiteriana e percebi esse pilar que eu tenho assim como base para ver o conselho, depois ver o presbitério, depois ver o sínodo e até chegar ao Supremo Conselho. É algo assim que você vai filtrando até chegar à decisão final. Entendeu, irmão Joel? Então, para tanto, é preciso que nós tenhamos um mínimo de conhecimento do que está sendo decidido. Por isso, então, eu achando assim, bem profícua a escola bíblica hoje, que o pastor traz, porque é necessário que nós tenhamos isso, esse entendimento. Claro que eu vou, de forma particular, adentrar os documentos, eu vou tentar entender melhor. Havendo alguma dúvida, posso compartilhar com o pastor Camon. Eu tenho alguns conhecimentos de alguns outros pastores, alguns outros presidentes, eu posso entrar em contato também para ampliar mais isso aí, uma visão maior. Então, nós temos essa possibilidade dentro da nossa igreja presbiteriana. E o que é salutar? Porque não pode ser eu chegar aqui e dizer, olha, é isso e ponto final. Isso não existe. Não, o irmão tem toda a condição de chegar, não. O que o presbítero Romero falou, eu sou totalmente contra. Está indo de encontro aos documentos da nossa igreja. A nossa igreja não subscreve o que ele está dizendo. Não é? E aí já é até mesmo algum nome que para lá na frente, em encerrando os meus 5 anos, dizer assim, não, o presbítero Romero está pegando uma curva contrária àquilo que é correto, porque nós não vamos eleger mais. Então, isso é muito bonito da nossa igreja. Entendeu? Onde todos nós temos voz, nós participamos, nos empenhamos das coisas. Então, esses próximos 4 anos, tem tudo para a igreja, permanecer firme nos seus alicerces, permanecer fiel, entendeu? Agora mesmo, com a quebra disso, mesmo eu sendo a favor, de havendo uma possibilidade lá no fim do túnel, de uma mulher chegar ali na frente e dar a palavra, mesmo eu sendo a favor disso, como caiu, a partir desse instante, eu vou subscrever aquilo que está lá. Se eu permaneço fiel a tudo aquilo que a igreja presbiteriana do Brasil subscreve, eu tenho que defender isto. Mesmo até que no meu coração eu não concordo, mas eu defendo enquanto presbítero e enquanto oficial da igreja. E toda vez que eu vou pregar na frente, nada vai de encontro a isso. Nesse sentido, irmão Joel. Eu acho que eu entendi agora o que o irmão Joel estava querendo perguntar. Acho que entendi melhor. Irmão, veja, consultas, eu também posso ler o documento e trazer uma interpretação que o irmão diga, não concordei com a interpretação do pastor do documento lá. Existe a Secretaria Executiva do Supremo Concílio, você pode entrar em contato, eu não sei se por telefone, porque a nossa igreja é totalmente apegada a papel, então, mas eu já vi pastores fazendo contato com o secretário executivo, eu nunca fiz diretamente, para tentar, assim como o prefeito meu falou com relação a mim, ele tentar tirar dúvidas, e a gente também, eu como pastor, posso ter dúvidas. O pastor de uma igreja tal ficou com dúvida. Então, pode-se entrar em contato com a Secretaria Executiva, eles emitem resposta sobre alguma consulta, se você tem alguma dúvida. Se você está suspeitando, não, meu pastor ele está se aproveitando do documento
da decisão para poder colocar uma ideia que é dele. Se ele está se aproveitando ali, manipulando o documento para oprimir a igreja, eu não concordo, você pode fazer essa consulta para os irmãos lá, certo? Não há dificuldade quanto a isso. Agora, o que a gente tem que entender, fazendo coro a isso, é que as coisas na igreja presente não são resolvidas assim, no senso comum, nas conversas paralelas. Não são resolvidas, irmãos. Numa opinião que eu não gostei. Não são resolvidas assim. Certo? É concílio. Tem pessoas... até assim, eu sei que vai ser uma pena eu não falar da lição hoje, por causa do tempo, que não vai dar, mas o assunto de hoje aqui era justamente sobre isso, então fique atento. Se não houver mais uma pergunta aí por causa do tempo, a gente vai encerrar aqui. Porque venham na próxima escola dominical, porque vai falar de governo de igreja, de disciplina, a gente vai voltar a falar disso, que eu já tenho falado, porque a Confissão de Fé tem um capítulo, que é o capítulo 30, das censuras eclesiásticas, e a base da censura da disciplina é o governo, então ele fala de governo de igreja e tal, e tudo mais. Então, é muito importante, irmãos, então, que a igreja, os irmãos valorizem esses estudos da confissão de fé. E estude também e veja se eu estou ensinando corretamente. O que a confissão de fé está dizendo. Se eu, como pastor, estou alinhado à Bíblia em primeiro lugar, que eu digo aos irmãos, minha convicção é bíblica em primeiro lugar. Eu fui salvo pela graça, pelo Evangelho, Cristo, o Espírito Santo, com a palavra, mas Deus me convenceu, o Espírito Santo também, de que essa interpretação presbiteriana é correta. Mas os irmãos têm toda a liberdade de, concordo aí, faço coro com o presbítero Romeu, de me ouvir outro pastor fiel que está ensinando a confissão de fé, suspeita que eu estou manipulando a confissão de fé, interpretando de uma maneira para um interesse particular, ou porque eu penso assim, ou porque eu quero me impor sobre a igreja. Os irmãos têm liberdade, acompanhem, vejam, conheçam o documento. Agora, orem, se o que eu estou ensinando é fiel à Bíblia, a nossos documentos, se a nossa igreja, eu creio que ela é fiel, o Espírito Santo vai lhe convencer. Eu tenho, como eu creio já nisso, eu digo que eu também já discordei. Não é que é imediato, irmãos, é um trabalho do Espírito Santo. O que eu preciso só como pastor é que as pessoas se abram a oportunidade, o coração para isso, porque há uma briga política que já, isso, o pastor é puritano, não sei o que, já fecha, as pessoas não querem ouvir, tapa os ouvidos. Ou então já sabe que não gosta. Então, se já sabe que não gosta, então é complicado você ter ambiente no meio presbiteriano. Se você já decidiu, você já está resolvido firmemente no coração que você não gosta do presbiterianismo, da confissão. Então, assim, a igreja não vai abandonar a confissão de fé nesses próximos 4 anos aí, pelo menos. Só se daqui a 4 anos ela dizer, não, a gente não quer mais ser confessional, não quer mais a confissão de fé. Pronto. Mas, pelo menos aí, a gente tem 4 anos aí, e eu creio que ela não vai mudar também, né? Não aponta para isso. Então, precisa que os irmãos abram o coração, porque é o que eu tenho feito quando eu cheguei aqui. Eu tenho ensinado a nossa doutrina, pregado de acordo com ela. Mas eu não estou acima de avaliações de críticas daquilo que é ensinado e de os irmãos poder tirar dúvidas e afinar aquilo ali, não tem problema nenhum. Meu irmão, Diácono Francisco. Sim. Sim. Sim.
Ok, irmãos, então vamos aproveitar esse tempo que temos ainda. Eu tenho o documento aqui, certo? Eu tenho vou voltar a dizer, né? Eu tenho a minha impressão, a minha leitura, que pode ser afinada aí por outros colegas pastores. Então, assim, pelo que eu sei, a consulta, um presbitério aí, em algum lugar, que subiu via um sínodo, fez uma consulta, um pedido ao Supremo Concílio para se posicionar sobre partidos de esquerda. Porque a grande verdade é que tem muita gente de esquerda dentro da Igreja Presbiteriana, pastores que se filiam a partidos políticos e tal, e etc. Isso acontece. Aparece aí, hoje em dia, com a rede social, virou mexer, você vê um cartaz com um pastor numa conversa lá do PT, algum outro partido, de linha de esquerda, certo? Então, alguns irmãos fizeram uma consulta para poder a igreja se posicionar, averiguar esses partidos e declarar incompatibilidades, tipo assim, que um pastor não poderia se filiar a partidos de esquerda. E isso gerou uma questão na mídia, aí, de modo geral. Porém, a igreja, irmãos, ela tomou uma posição de mais neutralidade. Eu vou ler aqui o documento para a gente tentar entender a decisão da igreja. Então, quanto aos documentos 017, devolução de expediente, etc., tem aqui um cabeçalho, eu vou pular. Considerando que a IPB tem mantido equidistância de radicalismos. Entende, irmãos, que esse documento aqui que foi aprovado, entrou um documento, aí lá no debate, outro irmão coloca um substitutivo, outro coloca outro irmão outro, aí vai a voto. Então, esse documento aqui é o que ganhou. É o documento que foi aprovado, assim como os outros que eu comentei. Certo? Então, esse documento aqui foi aprovado. Então, entenda que haviam outros documentos com outras redações, mas caíram. Considerando que a IPB tem mantido a equidistância de radicalismos, que a CIPB estabelece no artigo 2º da sua finalidade nos seguintes termos: a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob a sua guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte: a IPB não é apegada a radicalismo, que o alvo, a finalidade da IPB é pregar o Evangelho, é batizar os conversos, é uma igreja que tem esse alvo. Que não é a finalidade da IPB manifestar sobre partidos políticos. Então, o reformado mais clássico, ele vai entender a igreja mais assim, como uma consciência do Estado, e que tem coisas incompatíveis ali. E alguns irmãos queriam isso. Que a igreja dissesse: esse partido tal, assim como ele diz assim, essa igreja tal aqui é seita. Tem gente que queria assim, que a IPB chegasse: só esse partido aqui, por conta disso, não dá, um pastor não deve se filiar. Então é isso que alguns irmãos desejavam. Porém, o documento que aprovou já disse aqui, a IPB não tem essa finalidade, ela tirou o corpo fora, né? A igreja não quis, ficou na posição de mais neutralidade. Não vamos nos envolver com essa questão aí, a posição oficial que nós, né, como conciliares, devemos então entender que é como a igreja vai trabalhar. Né? Então nós não vamos, como o presbítero meu falou, nós vamos pregar o Evangelho, vamos continuar orando sobre isso. Pode ser que no próximo Supremo isso pode, mas enquanto não é assim. A igreja não vai se posicionar quanto à questão de partido político. Que não é finalidade da IPB se manifestar sobre o partido político, né? Foi a C. D. Que a confissão de fé, no capítulo 21, inciso 4, estabelece que os sínodos e concílios não devem discutir em determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se dos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado convidar. Então, ele está citando a confissão para dizer que não é papel da igreja se imiscuir no assunto do Estado, mas a igreja declarar incompatibilidade não quer dizer que ela está virando governo e se metendo no Estado, não. É como a igreja, quando ela disse assim: a maçonaria é incompatível com a fé cristã, alguma coisa assim, mas o nosso concílio entende e interpretou, a partir da confissão de fé, interpretou que fazer isso seria sair da finalidade. Então, hoje, a nossa posição como igreja é essa.
tratar da questão do política partidária lá, de dar um carimbo nos partidos, né? O medo, possivelmente, um medo assim, entre aspas, né? O receio, sei lá, não sei se o medo é a melhor palavra, a preocupação, talvez, eu concordo que deve ter muita gente também de esquerda ali votando, é possível que tenha, mas também é possível que, talvez o contrário seria achar que a igreja é bolsonarista, talvez. Né? Então, se não adota uma ideologia, está adotando outra. Então, isso tem que ser muito trabalhado, talvez realmente seria precipitado, dar uma resposta sem uma carta pastoral, uma coisa mais profunda. Talvez isso iria, na providência de Deus, isso talvez Deus quis assim, né? Foi bom, então, a vontade de Deus aconteceu, porque talvez teria um ruído maior, né? E tudo mais. Então, a igreja ela não vai fazer pesquisa nenhuma sobre partido político e nem dar nenhum parecer. E aí ela argumenta até usando a confissão, né? Dizendo que fazer isso seria se intrometer em questões de Estado. Eu creio que tem controvérsia, mas, enfim, foi decidido. Que a Assembleia Geral da IPB, que a pergunta 63 do Catecismo Maior institui quais são os privilégios da igreja visível. E nesses privilégios não há nenhum espaço para nada que se trate das coisas do Estado. Então a igreja, nessa posição aqui, ficou meio que a igreja tem que ficar meio que boca de siri, né? Então, com relação. Porém, assim, há controvérsia, porque a gente não pode tratar de política. Então, quem é contrário a essa decisão aqui, irmãos, tem que orar, entender que foi a decisão do concílio, e ficarmos em oração pelos pastores presbíteros, como aconteceu com a pregação feminina, caiu, então, assim, foi uma decisão em primeiro momento, mas é o que está aí, é o que a gente vai conviver nessa sequência aí. Que a Assembleia Geral da IPB, ao refletir sobre a matéria, decidiu, em primeiro lugar, que o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual. Então, pastor, né? Pastor aí declarando assim, fazendo campanha, né? Então, aparentemente, o que está dizendo aqui é que o ministro não pode, não deveria. Tipo assim, eu chegar aqui, irmãos, votem nesse candidato aqui, tal, chegar a usar a minha influência pastoral para querer fazer aqui vocês um curral eleitoral de um candidato, né? Então isso não é para acontecer, não deveria acontecer. Ok? Deixa eu voltar aqui que eu perdi aqui. Deixa eu voltar. O ministro não pode interferir numa campanha política. Parece que teve pastor fazendo isso abertamente, pedindo voto para candidato. Sim. Pronto, então o ministro não deveria interferir, né? Se isso prejudica a obra do Evangelho na questão aqui. Que precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão divididos. Então, às vezes tem alguém que inclina para um lado e inclina para o outro. Tem aquela questão do centro, né? Tem direita e esquerda, então às vezes... então ele está querendo colocar aqui mais uma neutralidade. E recomenda que os crentes exerçam seus direitos cívicos e políticos. E ainda, a Assembleia Geral decidiu resolver declarar que escapa à sua competência, como concílio espiritual, opinar sobre ideologias ou partidos políticos. Então, eu tenho um livro aí, até queria estudar com os irmãos em algum momento, que é Visões e Ilusões Políticas, uma coisa assim, que ele explica cada ideologia, nacionalismo, conservadorismo, várias, né? Eu acho relevante isso, particularmente, né? Não citando partidos políticos, né? ou candidatos, porque vale ajudar, eu acho que ajuda os irmãos a conhecerem as linhas, né? Ajuda os irmãos a terem consciência do processo. Mas aí, eu como pastor, aí assim, eu posso dar esse estudo, eu creio que eu posso. Agora, a igreja, assim, eu não falo em nome da igreja também, a igreja oficialmente não está se posicionando. Certo? A igreja, no seu Supremo Concílio, ela não está querendo entrar nessa seara de ideologias e partidos políticos. Então está deixando a critério do indivíduo.
né, de cada membro da igreja. Compete aos cristãos obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e da consciência e da ordem e da paz social. Então, enquanto diz que não vai tratar de ideologia, como instituição, como igreja, ela está dizendo, compete a vocês, a cada um de vocês, cada membro da igreja, certo? Não adotar ideologias antibíblicas, antievangélicas, que vão a favor contra o casamento segundo a Bíblia, aborto, etc. Então, compete aos membros da igreja, a igreja já tinha isso antes, um documento sobre isso, certo? Por exemplo, ele diz que é preceito reformado separação de igreja e Estado. B, que quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou, estabelecendo sua posição clara sobre a matéria. Então, enquanto a igreja, ao mesmo tempo, não vou tratar agora disso, não vou dar esse carimbo nos partidos, dizer quem é que, qual a ideologia, qual o partido que está alinhado, numa ideologia mais, né, sadia, digamos assim, porém a IPB já se posicionou contra o marxismo, certo? Em 1950 isso, acho que ele cita aqui depois, o Supremo Conselho lá atrás tratou disso já, contra o marxismo, o pensamento cristão. Que quanto a cargos políticos, a IPB também normatizou que se deve proceder. O Supremo Conselho de 2022 resolve agradecer aos proponentes, reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu materialista e a doutrina bíblica. Então a igreja tem posição contra o comunismo, conforme exarado nas decisões do Supremo Conselho de 1954. Então, se você entrar no Digesto Presbiteriano, hoje tem eletrônico ou nos livros, lá em 54 o Supremo Conselho já declarou que o comunismo ateu e materialista é antibíblico, é incompatível ser crente e ser materialista, comunista, já está declarado isso. Então, o Supremo Conselho de 1954, a CE de 1956, o Supremo Conselho de 1966, a CE de 2006, então isso já foi tratado. Não nomear comissão para análise política de partidos. Então, a ideia, talvez, do documento era separar uma comissão para fazer essa análise dos partidos. Não vai fazer isso a igreja. Por não ser finalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil e contrariar o exarado no capítulo 31, inciso 4 da Confissão de Fé. Então a igreja não quer, no momento, pelo menos, não quer fazer esse exame, né, e argumenta quanto a isso. Orientar que, em caso de ministros ocuparem posições políticas, quaisquer que sejam, que cumpra a decisão de 94, quanto ao DOC 2 do Sínodo Sul Fluminense, sobre a resolução tal, que veta pastores de participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos públicos eletivos, o Supremo Conselho resolve revogar a resolução. Então, ele revoga uma decisão anterior aí, que pastor não podia se candidatar. Acho que tinha uma resolução aí. Não sei se era cumprida, né? Mas tinha uma resolução aí de 94 que tinha decidido que pastor não podia participar de partido nenhum e ser candidato. Então, ele revoga. Responder que os ministros podem participar de partidos políticos. Então, se eu quiser, não tenho interesse particularmente, mas se eu quiser me filiar a um partido político, pode. Vai dar problema se for um partido antibíblico e tal, os irmãos vão ir, pastor, agora, né? Mas poderia. Para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério, sem qualquer ônus eclesiástico. Então, se eu quiser me filiar a um partido político, concorrer e assumir um cargo público, então eu tenho que pedir licença do pastorado e não ganhar nada da igreja, sem ônus. O presbitério da igreja não precisa mais me sustentar, nem o presbitério, nem nada. Certo? Então tem que ser feito isso. Reafirmar os conteúdos registrados no pronunciamento social da IPB e na pastoral de ética cristã e política da IPB. Então, em 1990, tem uma carta pastoral sobre ética e política. Você, como presbiteriano, deveria ler, conhecer. Qual foi a orientação pastoral da igreja sobre política. Determinar a mesa que nomeie comissões permanentes que promovam estudos sobre os temas
pós-modernismo, darwinismo, psicologismo, pós-estruturalismo, apresentando relatório ACE. Então, alguns irmãos, assim, parece que esses temas fugiram um pouco do que mais foi decidido isso. Porque o que está incomodando na esquerda é algumas posições sobre ideologia de gênero, sobre... Então, a igreja tem algumas decisões sobre isso, né? Mas atrelada à política, não. Então, o que estava querendo ser feito é que se tratasse disso com relação a partidos políticos, né? E a participação política. Então, a posição da igreja é essa. Tem um artigo aí da Folha dizendo que haveria racha, a igreja voltou atrás. Irmãos, não dá para saber se haveria racha, eu acho que não. Certo? A minha opinião é que não. Porque não é o que acontece na igreja hoje, quando há um desacordo, nós somos conciliares. Então, geralmente, espera o outro concílio, tenta revogar. Esse negócio da mulher pregar, tinha gente querendo que caísse para que pudesse pregar livremente. E tinha gente contrária. Então, ganhou a posição totalmente contrária, que é a confessional. Mas, geralmente, a igreja não racha assim de uma vez de qualquer. A nossa igreja ela é conciliar e isso não vai acontecer assim. Eu não acredito que foi por causa de racha. Foi porque é a tendência geral, eu acho, do plenário mesmo. Então, esse pessoal que é mais reformado clássico, que acha que a igreja é a consciência do Estado, que a igreja deveria mesmo se posicionar, não ficar neutra, esse pessoal mais conservador, nessa pauta aqui, esse pessoal perdeu. Certo? Então, a igreja ficou mais centro ali, mais neutra e tudo mais. Quer dizer que vai ficar isso? Não, vamos orar e tudo. Agora, até lá é essa a decisão. Então, os irmãos fiquem à vontade aí, né? Eu acho que posso sim, eu entendo que eu posso sim a gente trabalhar questões de ideologia, mas não é a posição da igreja, não é fazer pesquisa sobre isso ou se declarar oficialmente. Então, quando eu estou estudando um livro, eu estou estudando um livro com os irmãos. Quando eu estou dando a minha opinião, é a minha opinião. A minha opinião. Que você pode, claro, discordar, certo? Da minha opinião sobre alguma ideologia. Aquilo que não é oficial, que não está declarado, você pode discordar. Tem espaço para algumas discordâncias aí, dentro da nossa igreja. Porém, tem que ver o que é, né? Então, aborto, esses negócios aí, a gente deveria ter muita unidade, né? Até porque a igreja já falou também sobre isso. Não pode ter membros abortistas, né? Não deveria. Irmãos, deu para esclarecer? Alguma participação mais? Dúvidas? O tempo também já acabou, né? Então vamos orar para a gente concluir. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia do Senhor, onde nos alegramos, ó Pai, por sermos uma igreja fiel, Cristo governando, cabeça da igreja. Fomos surpreendidos, mas sabemos que foi resposta às orações, ó Pai, esse concílio. Nos dá alegria de saber que temos orado, vem o Teu reino, temos pedido, intercedido pela igreja, pelos concílios, e nos dá agora, ó Pai, um coração submisso, nos dá um coração grato, contente, nos dá louvar ao Senhor por uma igreja bíblica, por uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega o evangelho da graça, e que ao mesmo tempo é uma igreja firme, fiel, doutrinária, uma igreja que zela pelo conhecimento, zela por ter ordem, por ser coerente no que é possível, e nos ajuda a ser mais e mais, ó Pai, coerentes, fiéis. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão distantes desses padrões. Nos dá como igreja contribuir em amor também com esses irmãos, que não haja rixas pessoais, não haja uma postura do mundo, uma postura política mundana, de conflitos, sectarismos, guerras dentro da igreja, que isso é pecado, isso é contrário ao que o Senhor nos ensina, mas ao mesmo tempo, ó Pai, fortalece os conselhos, dá firmeza, para que aqueles que são impenitentes, insubordinados, que eles venham ser confrontados e tenham a oportunidade de se arrepender em primeiro lugar. Mas se não se arrependerem, ó Pai, que eles venham entender que o Senhor é santo, justo, que a nossa igreja é uma igreja que trata os problemas, ó Pai, que resolve as questões. Abençoa o nosso conselho, abençoa-nos, né, nesse tempo agora de caminharmos como igreja fiel a Ti, aviva a obra, abençoa a pregação, fala pela palavra,
E abençoa, Pai, homens, mulheres, as irmãs, nas suas funções, que elas possam com alegria assumir suas vocações e que venham em submissão a Ti, assim como nós também, todos nós juntos, Te glorificar, ó Deus. Que tudo seja para a glória de Cristo. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, às 18 horas nos encontramos aqui novamente.